primeiro assim, para eu saber o que é considerado um bom tratamento, por exemplo, né? A família precisa saber que tratar da dependência de drogas inclui trabalhar aspectos biológicos, psicológicos, familiares, sociais e eu ainda incluo espiritual, no que se refere aos valores e crenças que aquele sistema familiar tem. Tudo isso precisa ser trabalhado. Então, qual é o melhor tratamento que a família tem que pensar? Um tratamento que contemple tudo isso. Não de uma vez necessariamente, tá? Aí vai depender do momento daquela pessoa. Então, mas eu tenho que sempre ter em mente que os profissionais que eu vou buscar para me ajudarem, eles precisam ter uma visão global de tratamento. E não só medicamentosa, ou só psicológica, ou só espiritual, tá? Então, isso é uma dica importante para as famílias. Então, aí o que eu preciso também saber? Que eu, como familiar, apesar de num primeiro momento eu estar pedindo ajuda para o meu filho, ou para o meu marido, ou minha esposa, sei lá o quê, eu tenho que entender que eu também preciso de ajuda. Então, a família também precisa se tratar. Isso a gente não pode esquecer. Bom, aí dentro desse processo todo, como eu havia falado, tem a questão da recaída, né? Recaída, eu já deixo logo de antemão claro para todo mundo. A recaída não é um insucesso do tratamento. A recaída é um processo que eu preciso de alerta para mostrar para o dependente e ou para a família que a gente ainda precisa ajustar isso aqui, ajustar mais aquilo lá. Então, como que eu tenho que fazer? Primeiro, o fato de eu saber que faz parte do processo não significa dizer assim, você vai recair, então tudo bem, vamos deixar você recair? A hora que você recair, a gente vê o que faz. Não, a gente vai trabalhar a prevenção da recaída, a gente vai prevenir. Se a pessoa recair, fez parte do processo, mas seria bom se não recair, né? Então, o que a gente precisa pensar em processo de recaída? Primeiro, a gente tem que ter noção do que é recuperação. Recuperação não é parar de usar drogas. Parar de usar drogas é um meio para eu entrar em recuperação. Recuperação é crescimento emocional e espiritual. E, obviamente, o contexto que eu estou inserido na sociedade e tal. Eu preciso mudar. Há que se mudar, porque a minha forma de funcionar, meu problema não foi a droga. A droga entrou para agravar uma forma de funcionar em relação à vida e a mim mesmo. E em relação à família. Então, se eu tiro a droga, porque se o problema fosse só a droga, bastava desintoxicar, certo? Mas não. Desintoxica, aí essa é a parte mais fácil. Desintoxicou, a pessoa vai ter que se ver com a vida dela e com ela mesma sem a droga. Olha que péssimo negócio que a gente propõe para ele, né? Bom, aí você vai ajudá-lo a lidar consigo e com a vida de uma forma diferente do que ele estava lidando antes. Então, na medida em que eu tenho essa noção de recuperação, eu vou ter que pensar em termos de prevenção da recaída, como é que eu funcionava antes, e para prevenir este comportamento, eu vou ter que ter instrumentos de mudança para não voltar a usar. Então, exemplo, o que seria a prevenção de recaída? Apesar de que tem livrinho, né, de prevenção de faça isso, faça aquilo, mas vamos pensar num âmbito mais amplo. Eu tenho que mudar velhos hábitos, velhos caminhos, evitar pessoas, evitar locais que me lembrem e que me deixem suscetível a um comportamento anterior, seja de uso ou um comportamento emocional. Então, a primeira coisa da prevenção de recaída, além de entender o que é recuperação, eu tenho que mudar desde locais, pessoas, ambientes e forma de funcionar na vida. Isso é uma forma ampla de responder, porque cada caso eu vou ter que definir como é que ele funcionava para dizer o que ele precisa fazer de diferente para prevenir um funcionamento anterior. Então, isso seria um processo de prevenção de recaída individualizado e não colocando todo mundo no mesmo pacote, né? Eu vou ter que ver quais são os evites daquela pessoa. E, uma vez, a recaída é um processo. Não adianta a gente achar que o cara foi lá e hoje estava bem, amanhã usou. Não é assim, não. Então, um processo terapêutico consegue identificar um processo de recaída. Então, no processo terapêutico, você vai dizendo, olha,
você está agindo assim, isto vai te colocar numa situação de alto risco de uso. Portanto, procura ver se você não tem que rever isso, aquilo. Você vai alertando a pessoa em relação ao caminho que ela está fazendo. Mas sem dizer assim, não faça isso, como se fosse um terrorismo. Mas mostrar para ela, olha, você funcionava assim. Aí você funcionou assim, as coisas resolveram na tua vida assim. Você não acha que você está voltando a fazer o que você estava fazendo antes? Uma das coisas que a gente fala de sanidade é você conseguir... De insanidade é você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então você vai mostrando para a pessoa o comportamento de forma concreta. Antes você funcionava assim, agora estava funcionando assim, está voltando a funcionar daquele jeito. Prevenção da recaída é você ver tanto a forma dela funcionar quanto todo o contexto e estrutura de vida que precisa ser modificado. Uma vez recaído, aí nós vamos observar primeiro essa recaída. Ele foi um lapso, ele usou, mas depois continuou, ou ele entrou no uso, considerando uma recaída concreta, né? Entrou no uso e não conseguiu mais sair daquilo. Aí é um outro panorama. Se ele entra no uso e não consegue mais sair daquilo, talvez você tenha que fazer uma internação para ele interromper o uso, desintoxicar de novo e retomar o processo de recuperação. Aí tem que ser analisado caso a caso e o nível da recaída, né?